Pensei depois também em outro livro, que é um livro que muito me impressionou na altura, que é o livro de Alain Finkielkraut, portanto o alsaciano, não é, que tem este nome esquisito, que é o La Défaite de la Pensée. O livro que eu tenho aqui, comprei logo na altura, porque já nessa altura realmente me preocupava extraordinariamente o declínio do pensamento a que nós estávamos a assistir. O livro do Finkielkraut é de há 20 anos, 21 anos, 22 anos, penso que é de 87, mas tenho ali o livro, já poderemos ver isso, que aliás não interessa, não é? Portanto, a crise do pensamento só se agravou depois da saída do livro do Alain Finkielkraut. E, portanto, estes dois autores, o Erasmo no século XVI, o Finkielkraut na parte final do século XX e agora já também no século XXI, porque ele continua vivo, inspiraram-me para escolher o tema e para orientar o meu pensamento. Depois, lembrei-me de um texto que muito me impressionou, era eu professor aqui no Liceu, um texto de Platão chamado Teateto, é o Diálogo Teateto, traduzido pelo Lobo Vilela, publicado pela Seara Nova naquela altura, e que era um livro acessível aos estudantes do Liceu daquela altura. Eu trabalhei com os meus alunos de Filosofia aqui nesta casa, aqui no Liceu de Évora. Como vim a trabalhar mais tarde com os meus alunos de Filosofia e penso que provavelmente com os da formação de Pedagogia, porque há duas passagens que me impressionaram sempre extraordinariamente no Teateto de Platão. Uma é aquilo que se chama o retrato do filósofo e o outro é a definição de pensar que ele a certa altura dá. E eu quero apresentar-vos exatamente isso. Pensei que deveria fazê-lo aqui. Depois, pensei que também deveria mostrar-vos um texto de Aristóteles, chegado até nós só apenas por fragmentos, mas que eu tinha tomado conhecimento já há umas dezenas de anos, quando realmente estudei Aristóteles, e nessa altura não tive acesso a este texto, tive agora, através de uma editora espanhola, que há 2 para 3 anos, o publicou, o Protréptico, que é uma exortação à filosofia, que é, digamos, no fundo, o modelo daquele famoso diálogo do Cícero, o Hortênsios, de que fala o Santo Agostinho, como sendo um livro que foi fundamental para realmente o atrair para a filosofia. De Plutarco, também me lembrei, isto fui eu a congeminar o que viria aqui dizer-vos, não é verdade? Já sempre com a minha vocação de maratonista, naturalmente, não é? De Diógenes Laércio, As Vidas dos Filósofos Ilustres, aquela passagem que diz respeito ao Pitágoras. Quando o tirano Sosícrates lhe perguntou quem ele era, ele respondeu, eu já vos vou ler exatamente o que lá está escrito, pensei que também deveria trazer até vós esse texto, para refletirmos sobre o pensamento numa intenção de fazer o discurso de encómio, de louvor do pensamento. Depois pensei de Leibniz e de Heidegger, os dois ao mesmo tempo, pensarmos um bocadinho no princípio de razão. E pensar no princípio de razão suficiente até para eu vos dizer que acho que eles não foram tão longe como me parece que nós podemos ir. É um atrevimento, mas eles também foram atrevidos em relação a outros, porque é que nós não devemos ser atrevidos em relação a eles, não é verdade? Se acharmos que de facto alguma coisa ficou por dizer e deve ser dita. Vocês dirão depois se acham que ela deve ou não deve ser dita. E pensei nesta casa, onde foi figura tão importante o escritor Virgílio Ferreira. Eu não fui aluno do Liceu, fui professor do Liceu. Quando cheguei ao o Virgílio Ferreira saiu daqui em 59. Foi o ano em que eu acabei o curso de Magistério Primário aqui ao lado, onde agora são os nossos serviços académicos, e fui para Lisboa. Ele também foi o ano em que foi para Lisboa. E eu li logo nessa altura, tornei-me um grande admirador do Virgílio Ferreira na altura. E dele, li nessa altura, não só o romance Manhã Submersa, foi o primeiro livro dele que eu li, como a seguir li o Do Mundo Original, que eu tenho aqui, eu vou mostrar-vos, ao menos poderão vê-lo. Esse não é vermelho como o meu cachecol, tem capa verde, como vão ver, não é? Portanto, só mostra que eu sou isento nestas coisas, não quero saber das cores para nada, não é? E pensei que também alguma coisa vos devia dizer dele, porque o Virgílio Ferreira foi, desde sempre, um homem de pensamento. E foi um homem que procurou ajudar os seus alunos a pensar. Eu fui amigo de alunos do Virgílio Ferreira, fiz parte de uma tertúlia notável, que nós aqui tivemos na altura, que incluía o Álvaro Lapa, que tem também aqui um livro, que incluía o António Gancho, que já morreu, mas que veio ainda cá há uns anos fazer o lançamento de um livro dele com a editora que lhe editou esse livro, e que eu sabia que era um poeta extraordinário. Eu era amigo dele, era talvez o maior amigo dele, de todos os que faziam parte da tertúlia, o Joaquim Bravo, o Henrique Ruivo, irmão do Mário Ruivo, o Apeles Espanca, portanto filho do Sr. Túlio Espanca, portanto era o Espiga Pinto, era um grupo de rapazes que de facto estavam vinculados à cultura, que tinham o culto do pensamento, e portanto, mas o Virgílio Ferreira era falado por nós todos os dias. Eles vinham das aulas de literatura, e vinham contar-nos o que é que tinham sido as aulas, de forma que nós, mesmo os que não tinham sido alunos dele, ou não eram alunos dele, acabavam por beneficiar
do seu magistério aqui neste liceu. E, portanto, ele foi um homem que andou aqui neste liceu vários anos, como andaram outros. E eu pensei que era bom que nesta sala fossem evocadas figuras que, para quem esta sala foi muito importante. O caso do Virgílio como professor, o caso do Álvaro Lapa como aluno, o caso do António Gancho, mas dele não irei mostrar-vos nada, do Álvaro realmente mostrei aqui 2 ou 3 coisas, até digamos bastante críticas em relação ao Virgílio Ferreira, mas é assim, se era o que ele pensava, era o que ele pensava. Eu por acaso na altura nem reparei que ele era tão crítico a respeito do Virgílio Ferreira, penso que deve-se ter tornado tão crítico talvez um bocadinho mais tarde. Depois, pensei também, evidentemente, em fazer aqui uma breve... e há um outro livro do Virgílio Ferreira que eu trouxe, que é muito importante para trazer aqui a esta sessão, que é o chamado Pensar. Nem é pensamento. Aliás, devo dizer-vos que se eu tivesse dado o título mais correto, o que melhor corresponde ao que eu penso, eu não diria elogio do pensamento, diria elogio do pensar. Porque o pensamento é já o fruto do pensar. O pensar é que é a árvore a criar, digamos, o fruto. A criar tudo aquilo que depois vai terminar, vai culminar no fruto. Mas não está mal dizer o pensamento, desde que a gente entenda a palavra de forma dinâmica. Sabemos que o pensamento é o fruto do pensar. E ele próprio ainda é também alimento de mais pensar e melhor e mais alto pensar. Depois também pensei em lembrar-vos só uma frase do Leonardo de Coimbra a respeito do pensamento e a respeito da ciência. Eu antecipo já quando ele diz: a ciência deve-se à demora do pensamento. Portanto, a pressa da simples observação empírica não chega à ciência. Nunca teria dado lugar à ciência. O que dá lugar à ciência é a demora do pensamento. O pensamento demora um bocadinho, mas, meu Deus, que colheita não nos traz depois essa demora. Era só para esta ideia que eu queria chamar a vossa atenção e mais nada. Do Nietzsche, também me lembro de uma exposição de pintura que houve ali no, como se chamava, talvez o professor Zé Manuel Martins, está ali, eu estou a vê-lo, boa tarde Zé Manuel, era o celeiro comum, não havia essa sala lá em baixo que fica ao pé do Aburim hoje, onde é aquele centro comercial, não é? É aí. Hoje é da EPAC, mas naquele tempo não era, chamava-se celeiro comum, não era? Eu lembro de ver lá uma exposição, e uma exposição que tinha umas frases de filósofos, justamente, quer dizer, a pintura estava ligada ao pensamento. E lá vinha uma frase do Nietzsche que me impressionou extraordinariamente. O pior que pode acontecer a um ser humano é ter o corpo vivo e a alma morta. Eu penso que ter o corpo vivo e a alma morta é ser sem pensamento. E, portanto, esta frase tem tudo que ver com o elogio que nós queremos aqui fazer do pensamento humano. E depois, eu pensei também mostrar-vos aqui uma pequena passagem de um grande livro que foi aqui para os professores e alunos deste liceu, pela mão da doutora Maria Beatriz Serpa Branco, a mãe da Maria Leonor, que não sei se ainda é professora da nossa casa, se não, não é? Maria Leonor Serpa Branco, não é? E que é o livro Cartas a um Poeta, do grande poeta checo, mas que escreveu em alemão, o Rainer Maria Rilke. Portanto, eu vou realmente ler um bocadinho da Carta Sétima, na altura própria, e lembrei-me disso quando comecei a organizar as minhas ideias, a organizar o meu espírito e a minha mente para vir estar aqui convosco. De Platão, também pensei ainda ler um bocadinho da Carta Sétima, mas achei que era realmente demais. A maratona tem só 42 km, não tem 84, e, portanto, realmente Platão é muito interessante a Carta Sétima, que eu só pude compreender agora já bastante entrado nos anos, digamos assim, porque é, de fundo, uma espécie de autocrítica, autobiografia crítica do Platão, pelo envolvimento que teve na vida política de Atenas, imediatamente a seguir ao fim da Guerra do Peloponeso, aquela guerra que Atenas perdeu com os tiranos e com o seu familiar, Crítias, não é? Que foi, de facto, um tirano terrível. Eu já fiz até uma conferência lá em Viseu, lembras? Naquela coisa do Piaget, quando cá veio o Michel Serra sobre esse assunto, não é? Mas eles não a publicaram. Todavia, eu tenho o texto, naturalmente, até processado. Achei que era melhor não falar nisso. Mas é muito interessante ver Platão a pensar a sua própria vida e a pensá-la criticamente e a mostrar, de facto, as distâncias que havia entre ele, que estava naquela altura a escrever a Carta Sétima, foi a sua sétima carta, claro, e, digamos, à altura em que, jovem ainda, embarcou nas ilusões de Crítias e dos 30 tiranos de Atenas.